Senhor, a tua face. Levante tuas mãos, querido. Comece a receber dessa chuva sobre a tua vida hoje. Comece a desejar. Sei que já há um desejo no teu coração. E nós hoje queremos expressar esse desejo. Senhor, derrama tua presença, tua chuva, tuas águas sobre nossas vidas. Teu bálsamo de Gileade que cura, que restaura, Senhor. Neste culto de cura, vem, Senhor, com teu poder, venha com a tua graça, ministrar o teu favor sobre nós, fazendo-nos chegar a estas águas profundas, fazendo-nos chegar a este lugar de intimidade, este lugar de toque, de aproximação, de abertura de coração, Senhor. Hoje nós estamos aqui desejosos de uma palavra, de uma ministração, de uma manifestação especial do teu amor, da tua compaixão e da tua misericórdia. Eu creio que tu estás aqui, Senhor. Aleluia. Eu creio que tu estás aqui. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração hoje. Enquanto oramos, ó Pai, pela vida da Neliana Cresta, que está internada com meningite, nós intercedemos em favor da Neliana, em nome do Senhor Jesus, e clamamos por tua provisão, porque cremos que tu és poderoso para levantar, tu és poderoso para nos libertar de toda enfermidade, de toda chaga, de toda doença. Nós cremos que tu és poderoso para levantar, para restaurar, para consolar e para confortar. Recebe, Senhor, hoje a nossa adoração. Recebe hoje, ó Pai, a expressão do nosso louvor e da nossa adoração, no nome precioso de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, Ele é digno. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria que você cumprimentasse seu irmão, dizendo: hoje é a noite de cura para a sua vida. Enquanto eu convido nosso irmão Ciro para se aproximar. Diga para o seu vizinho: hoje é noite de cura para a sua vida. Aleluia. Aleluia. Ah, claro. Estenda a sua mão nessa direção. Vamos abençoar nosso irmão Ciro, que vai nos trazer a palavra nessa noite, em nome de Jesus. Pai, eu quero te dar graças porque eu sei que a tua boa mão já tem estado sobre a vida do teu servo e há de usá-lo de uma maneira poderosa para trazer a tua palavra, para trazer dos teus princípios, dos teus valores, de maneira que a nossa vida seja afetada hoje de uma maneira significativa. Abençoa o teu servo, que as suas mãos, que seus lábios, que seu coração, que seu corpo, que sua alma, que seu espírito, todo o seu ser se devote agora à ministração que vem do teu trono para tocar em nossas vidas. Nós te damos graças em nome de Jesus. Aleluia. Pode se assentar, querido. Glória a Deus. Que bom que vocês estão aqui. E que bom que hoje o Espírito Santo vai fazer uma obra muito grande nessa igreja. Vocês creem que vocês vão sair daqui restaurados? Eu acho que vocês não creem, não. Quem crê que vai ter uma mudança sobrenatural aqui, diga amém. Está quase bom. Quem quer receber uma mudança sobrenatural, tome posse dizendo amém. Amém. Glória a Deus. Como nós estamos na casa do Senhor e como o Espírito Santo tem que ter liberdade para trabalhar hoje, eu queria começar adorando ao Senhor. Eu queria que vocês se levantassem. Nós vamos cantar um louvor aqui. Nesse louvor, nós vamos ver a soberania do Senhor. Depois nós vamos ver o cuidado do Senhor.
E nós vamos ver a entrega que nós vamos ter diante dele. Eu queria que vocês cantassem com o coração aberto, entregando realmente a vida a Deus. Amém? Vamos adorar de todo o coração. O Espírito Santo está aqui para fazer a diferença na sua vida. Não queira sair daqui sem essa diferença. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. A minha vida eu entrego a Deus. Entregue de coração que Ele cuida de você. O seu filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, Sinta a presença do Espírito Santo. Ele está tocando no teu coração. Cante com amor, cante com graça, cante com entrega. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Deixa Ele quebrantar o teu coração agora. Entregue a sua vida, entregue a sua vida, entregue a sua vida a Deus. Eu entrego a Deus, pois o seu filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. A minha vida Vamos cantar, vamos entregar, hein? Canta com a voz forte, faz uma entrega genuína ao Senhor Jesus. Pois o seu filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Glória a Deus. Uma salva de palmas bem forte para esse Senhor. O Senhor Jesus está aqui. Ele está recebendo a tua vida e vai cuidar de você. Amém? Podemos nos assentar? Eu queria convidar vocês a compartilhar a palavra de Mateus 4, 18. Nós vamos falar aqui de uma pessoa que está na Bíblia e que a história dela tem muito a ver conosco. Nós vamos falar de Pedro. Tem muitos Pedros aqui. Eu acho que todos nós temos um pouquinho de Pedro. Deve ter um João Pedro, um Pedro Paulo, um pastor Wilson, que também é Pedro, Maristela Pedro, pastor, enfim, todos nós temos de Pedro, porque o Pedro, ele tem a parte humana e o chamado de Deus que nós temos. E nós vamos aprender com Pedro hoje
como ser tratado, como Pedro aprendeu e caminhou com Deus e foi trabalhado por Deus. Vocês sabem da história de Pedro, que depois Pedro foi líder da igreja e Pedro morreu igual a Jesus, só que de cabeça para baixo. Amém? Mas Pedro teve que passar por muitas situações de treinamento e de cura para chegar lá. Então, em Mateus 4,18, Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado de Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os, e eles, deixando imediatamente o barco de seu pai, seguiram. Jesus estava andando pelo mar da Galileia e encontrou Pedro e André e Tiago e João. Você vai ver que no decorrer da história do Antigo Testamento, Pedro andava sempre em turminha. Jesus andava sempre em turminha. Era Jesus, nos momentos mais difíceis, mais importantes, estava lá Jesus, Tiago, João e Pedro. E Pedro estava sempre fazendo das dele, sempre impulsivo, sempre prepotente, sempre querendo ajudar na sua vontade. E Pedro, junto com os discípulos, começaram a andar com Jesus. E Jesus começou a andar pela Galileia e começou a fazer milagres, começou a expulsar demônios, e Pedro começou a participar disso. Os discípulos estavam aprendendo e Jesus estava caminhando e fazendo o trabalho dele. Por que eu estou falando isso para vocês? Por que eu estou aqui? Há um ano atrás eu cheguei aqui nessa igreja e quero dizer para vocês que Deus colocou um amor muito grande por vocês. Deus colocou um amor enorme por essa igreja e pelas ovelhas dessa igreja. E quando eu cheguei aqui, Deus colocou também no meu coração um legado para que a igreja em Segec de Ribeirão Preto, essa igreja iria fazer diferença em Ribeirão Preto. Ela iria ser o ponto de partida de uma mudança muito grande nessa cidade. Ela iria ser a igreja que iria conseguir juntar as outras igrejas e iria tirar muita gente da escravidão que ainda se encontra aqui em Ribeirão. Mas, para acontecer isso, a igreja precisava estar preparada. A igreja precisava passar por um processo de restauração. A igreja precisava estar preparada para esse desafio. Eu fiquei um ano aqui. Eu notava que as coisas aqui começavam, tinha impulso, ia bem, mas não acabava. Por que isso? Eu comecei a orar, por que isso acontece? Nós vamos ver na história de Pedro, que Pedro também começava e às vezes fazia errado, ia no impulso, a coisa não dava certo, ele recuava. Mas eu quero dizer para vocês que hoje, pastor Wilson está começando um tempo de restauração. Essa restauração é da igreja, mas a restauração da igreja passa pela restauração de nós, porque a igreja são as ovelhas que estão aqui. A igreja faz o trabalho que as ovelhas fazem. Quem reproduz ovelha não é pastor, quem reproduz ovelha é igreja, é ovelha. E a ovelha só reproduz ovelha saudável quando ela está saudável. E a reprodução da ovelha é natural. Quando você ama a Deus, você fala de Deus como se fosse o primeiro amor. Você fala de Deus cheio da presença de Deus. E aquilo contagia. Os seus olhos brilham. E as pessoas querem conhecer esse Deus porque você ama. É natural. Mas para você ter esse Deus desse jeito dentro de você, você tem que estar pleno diante dele. Você tem que saber quem você é diante de Deus. Você tem que estar servindo a Deus, tem que estar a plenitude dele, e você tem que estar conhecendo você mesmo. Por que muitas das vezes comigo e conosco, todos nós, a gente começa a passar por um processo de cura, de salvação,
E a gente não sai do lugar, não sai do lugar, não sai do lugar. O que está errado? Ah, Deus é poderoso. E Ele vai nos resgatar, vai nos salvar, vai nos curar. Mas por que não está curando? Mas vamos chegar lá. Eu vou começar a passar na história de Pedro, passar aqui em João 6:66, 6:66. Depois que Pedro e Jesus passaram e fizeram muita obra de cura, de milagre, de libertação, Jesus começou a falar para os seus discípulos, que nessa época eram muitos, que ele teria que morrer, que teriam que comer o seu corpo e beber o seu sangue para serem salvos. E os discípulos não estavam entendendo isso. E, porque não estavam entendendo isso, muitos, quando ouviram essa palavra, por falta de sabedoria, não ter conhecimento, muitos abandonaram a Jesus. Jesus foi abandonado por discípulos. Jesus foi abandonado por quem estava com ele. Jesus foi abandonado por quem andou com ele muitas vezes, fez milagres junto, acompanharam ele, mas ele foi abandonado. Mas esse abandono não fez com que Jesus ficasse triste. Esse abandono não criou mágoa no coração das pessoas. Esse abandono, Pedro estava passando por isso também, e esse abandono não trouxe nenhum tipo de ressentimento. Jesus sabia quem ele era e precisava de pessoas fiéis ao lado dele. Porque a obra que ele tinha que fazer, precisava de pessoas que crescem naquilo que ele estava falando, mesmo que não entendessem. E desde muitos seus discípulos tomaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivente. Pedro teve reconhecimento de onde ele estava e não deixou nenhuma mágoa. Ah, meu amigo que estava comigo foi para outro lugar. Ah, não está mais andando comigo. Ah, eu vou ficar chateado. Ah, eu quero ir com ele. Ah, mas por que me abandonou? Não. Pedro trabalhou isso na cabeça dele. E Jesus também não ficou. Nós temos lugares em que as pessoas acham que são donos da ovelha. Aí a ovelha sai da igreja e você fica triste. Deus vai te dar muito mais ovelha do que aquela. Sabe por quê? Porque você não, o que importa para você não são números. O que importa para você são vidas. Você ganha vidas e não números. Se você ganhar uma vida por ano, mas trabalhar nela, fazer nela que ela seja bem tratada, que ela conheça realmente a palavra de Deus, que ela tenha comunhão com Deus, que ela possa receber de Deus tudo aquilo que Deus dá para ela. Essa ovelha vai multiplicar. E no outro dia eu estava, até no seminário, nós estávamos fazendo um trabalho sobre crescimento. E nós vimos que a ovelha madura, aquela que cresce, se você multiplicar uma ovelha só por ano, em pouquíssimos anos você vai ter conquistado toda a terra. Mas se essa multiplicação for genuína, porque uma ovelha vai fazer outra. No ano seguinte vão ser 4, no outro ano serão 8, mas essa multiplicação genuína, ela não vai cair. Ela vai, pelo amor, ela vai multiplicar, e você vai conquistar a terra pelo Evangelho. Você conquista pelo amor. Qual é a motivação que você tem? Tem que ser o amor. Se não for o amor, não vale a pena. Se não for o amor, não vale a pena. A motivação única tem que ser o amor. A igreja de Éfeso crescia, está lá em Apocalipse 2, e crescia. E ela foi uma das maiores igrejas. Em Apocalipse falou que ela fazia tudo certo. Conhecia a palavra de Deus, ela pregava a palavra de Deus, conhecia os falsos apóstolos. Ela tinha comunhão com Deus, mas só errava numa coisa. Ela tinha perdido o primeiro amor. Sabe o que é Éfeso hoje? É a Turquia. O evangelho hoje não pode ser pregado lá. Hoje o cristão é perseguido lá. O que vale é o amor. É o amor.
O amor contagia. O amor de Cristo em você contagia as pessoas. Mateus 6,13. Vamos andar mais um pouquinho. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, uns, um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, que dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Em outras traduções foi o Espírito Santo que te revelou. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. E nós, Pedros, aqui, nós não tivemos nosso momento que o Espírito Santo trabalhou com a gente? Nós tivemos aquela revelação? Nós fomos usados por Deus? Nós não tivemos aquele momento que você achou que Deus estava contigo e que você era o cara? Olha o que Jesus está falando para Pedro. Pedro, caramba, você revelou uma coisa que não pode ter vindo de você, foi o Espírito Santo que revelou. Você falou que eu sou o Filho de Deus. Essa revelação vai ser trabalhada nela agora. E Pedro ficou todo orgulhoso. O Espírito Santo está me usando, o Espírito Santo está trabalhando em mim. E Jesus falou: não, Pedro, tu és Pedro, e te darei as chaves do reino do céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. E às vezes a gente está na igreja e está procurando um reconhecimento, né? Deus Pai, o Espírito Santo me usa. Deus Pai, olha só como eu faço diferença. É um problema que nós temos muito sério, que é o problema do orgulho, o problema da vaidade, um problema nós queremos ocupar um lugar de destaque, até na presença de Deus. Acabei de falar que uma vida é maior do que o mundo todo. O lugar de destaque para você pode ser numa pessoa. Você não precisa estar no púlpito. O que adianta você vir no púlpito e pregar, e a tua pregação não fazer diferença para ninguém? E você, com uma pessoa, cuidando dela, chorando junto, orando junto, você fazer diferença para essa pessoa. Mas a nosso orgulho, a nossa vaidade, nós queremos ter destaque. E Pedro aqui era o cara, não era? Ó, ninguém falou nada, fui eu que falei, o Espírito revelou, foi para mim. Tu és o Cristo. Só que no dia seguinte, logo depois, aí Jesus começou a falar sobre o que o Cristo ia fazer, como é que seria a vinda do Cristo, qual seria a transformação. E Jesus falando isso, logo depois, em Mateus 16, 21, coloca aí para mim, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, tomando a parte, olha, Pedro já é o cara, né? Pedrão, eu já sou o cara. Jesus falou que a chave do céu está na minha mão. Então Pedro tomou Jesus à parte. Jesus, chega aqui, vem aqui, Jesus, deixa eu bater um papo contigo. Jesus, nós não vamos deixar isso acontecer não, Jesus. Que isso? Tem compaixão de ti. E o cara começou a dar palpite onde não era chamado. Pedro, de um momento, de um dia para o outro, ele saiu do céu para o inferno. O que Jesus fala para ele? Porém, ele voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que
que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. E nós queremos ter o destaque na igreja, nós queremos ser usados pelo Espírito Santo. Aí a gente acha que tá bom. Você já chega para o pastor Wilson, pastor, chega aqui. Não é bem assim, não, para fazer daquele jeito. A unção está nele. Deus fala com ele. Ora mais. Deixa de achar que você é o cara. Deixa de achar que o Espírito Santo usou você uma vez, você ganhou um galardão, você ganhou um posto acima. A Bíblia fala que quando você é humilde é que você é exaltado. E às vezes a gente está esperando ser exaltado na igreja, a gente está esperando atingir um posto, a gente está esperando ser líder. E não vem. E a gente entra em depressão. A gente acha que a gente não vale nada. A gente acha que nosso trabalho não é esse. Porque no mundo é assim, né? A gente está disputando. No mundo a gente está sempre competindo. A igreja não é lugar de competição, não, gente. A igreja é lugar de entrega. Jesus veio aqui e entregou a vida. A igreja é lugar de entrega. O que serve é o que mais vai ser exaltado. O que serve é o que vai ser, é o que vai guiar. Pastor Wilson está aqui para servir. Por acaso ele vem aqui trazer a palavra? Sim. É uma palavra abençoada. Mas não é para todo mundo, não. Você vai servir melhor fazendo aquilo que Deus te chamou. Não queira ser destaque. O nosso destaque está lá junto com Deus. Ele é que vai saber o que você fez, a diferença que você fez. E Pedro começou a ser motivado pelo orgulho. E Pedro era sempre assim, impulsivo. Ele não entendia as coisas, mas ele vinha com aquele impulso, com aquele fogo, com aquele ímpeto. Estou falando essas coisas aqui porque nós temos o coração de Pedro. Nós somos de carne e osso. E Deus tem que trabalhar conosco. A igreja forte é a igreja que se ajoelha. A igreja forte é aquela que não quer tomar posição. O propósito maior, a motivação maior, tem que ser o amor pelas pessoas. Nada pode ser diferente disso. Nada pode ser diferente disso. Seis dias depois, Mateus 17:1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, aquele grupinho que se andava junto, né? Pedro, Tiago e João, e os conduziu em particular para o alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eis que lhe apareceu Moisés e Elias falando com ele, e Pedro, olha o Pedrão de novo aí, e Pedro, tomando a palavra, disse: Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, para ti, para Moisés e para Elias. O Pedrão já colocou Jesus no mesmo patamar, no mesmo nível de Moisés e Elias, né? Ele já está vendo aquilo, entendeu do jeito dele. Mas Deus falou. Estando ainda a falar, desde que uma nuvem luminosa cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E nós, Pedrão, já estamos se envolvendo nas coisas que a gente, por impulso, vai tentar fazer. Só que depois desse momento maravilhoso, depois desse momento em que teve a transfiguração, Jesus está descendo. Jesus desce o monte. E lá embaixo, os 9 discípulos que não tinham subido, estão lá brigando com o endemoniado e tentando expulsar um demônio que não saía de jeito nenhum. Vocês sabem que lá em Marcos 3, quando Jesus chamou os discípulos, lhes deu o poder de expulsar os demônios. Logo que chamou, vocês têm autoridade para expulsar demônios. Mas esse demônio não saía. Pedrão está lá do lado. E os discípulos estão lá. Chegou Jesus e Jesus expulsou esse demônio. Aí eles foram para casa, foram se recolher.
Vamos, só para a gente não perder a leitura, né? Lá em Mateus 17, 19, Jesus está lá com os discípulos. Então os discípulos, aproximando de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos expulsá-los? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé, e porque em verdade vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. O que a gente entende por isso? Vocês já passaram por algum problema? Eu já passei. A gente está passando, a gente passa por problemas onde a gente ora, e a coisa não muda. Você tem um pecado que você quer liberar, quer sair dele, mas ele volta. Você tem briga na família, que você ora, e a briga não para. Você passa por acusações, humilhações, você se sente rejeitado. E você ora, e a coisa não muda. Por que não muda, gente? Quando Jesus fala aqui que a casta só sai com jejum e oração, ele está falando em dependência de Deus. Ele está falando em comunhão com Deus. Mas comunhão com Deus e dependência de Deus, tem muita coisa além disso, tem muita coisa que vem com isso. Vocês sabem como é que funciona o mundo espiritual nessa terra? Nós estamos aqui sob a égide do maligno. Deus está conosco, nós somos maiores, mas principados e potestades, dominadores e hostes estão à nossa volta. Mas por quê que eu tento, de vez em quando sai um demônio de mim, daqui a pouco ele volta? Por que eu não consigo? Por que a gente não é curado? Por que as coisas voltam? Por que aquele sentimento de impotência, aquele sentimento de depressão não vai embora? Principados, eles trabalham na mente. As hostes trabalham na atitude. Por que a hoste tem autoridade de pegar uma pessoa e fazer ela entrar na internet para ver pornografia? Por que a hoste tem autoridade quando alguém cai no adultério? Porque na mente o principado já plantou a ideia. Você só vai sair de um problema quando você começar a pensar diferente. Romanos 12. Transformai a vossa mente para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Gente, não adianta você achar que você pode mudar de atitude se você tem um problema de sensualidade e você acha que você pode olhar para a menininha escondidinho e pensar alguma coisa. Você já deu autoridade para que aquelas hostes, que são a parte mais ralé das trevas, aquele soldado mesmo, a tal pombagira, o Zé Pilintra, essa hoste ela vai pegar você e vai acabar contigo, e vai fazer festa. Por quê? Porque a legalidade está na tua mente. Por que a gente não é curado? Por que a gente vai e volta? Porque a gente acha que a nossa mente está boa, que eu posso dar um deslizezinho aqui, que está tudo bem. Gente, tem gente que vai e acha que não tem problema nenhum tomar uma cervejinha. O que tem a cervejinha? Cervejinha não faz mal, não. Uma cervejinha aqui, outra ali, não tem problema. Essa cervejinha, quando você abre espaço, o Zé Pilintra está colocando ideias na tua cabeça e está abrindo legalidade para outras coisas entrarem na tua vida. Mas a cervejinha não faz mal. Uma olhadinha para a menina não faz mal. Renovai a vossa mente. Você só consegue fazer o grande quando você trabalha no mínimo. Quando você muda o teu modo de pensar. Se você não muda o teu modo de pensar... Gente, eu todo dia falo forte com a minha esposa, eu todo dia... Gente, eu falo porque eu acho que eu estou certo, eu falo porque eu acho que não vai fazer mal, eu falo porque eu quero me posicionar. Muda teu modo de pensar, não deixa o principado tomar conta de você, porque as hostes vêm fazer festa todo dia. Submete a tua mente a Cristo. Seja humilde. Aquela esposa, foi Deus que colocou para você.
se submeta a ela. Não importa quem tem razão, não importa que você, naquela hora, você está certo. Muda a tua mente. Porque quando você acha e age assim, o principado já está tomando conta. E essa ideia pequena é suficiente para que você não saia do lugar. Essa igreja vai sair do lugar sim. Eu não ouvi o amém? Essa igreja vai sair do lugar. Mas não vai sair do lugar porque você hoje vai abrir mão de fumar porque você fumava. A ideia de fumar está na tua mente. Por que eu vou abrir mão de fumar? Eu tenho que trabalhar na mente para aquela hoste não ter poder sobre a minha vida. Eu não vou mais brigar com a minha esposa, sabe por quê? Porque eu vou transformar minha mente, eu vou ser ovelha, eu vou ser humilde. A minha esposa é bênção. Seja ela, faça ela o que for, ela é bênção. Eu vou ver minha esposa como eu vi quando namorava. Eu não vou mudar a atitude. Não importa o que o principal está colocando na minha cabeça. Quando você muda a tua mente, você muda a tua vida. Isso que ele quis dizer com jejum e oração. Às vezes é difícil, mas você só uma entrega genuína, só uma postura de mudança de mente vai fazer com que o pecado saia. Não é mudança de atitude. A atitude é consequência do que está sendo plantado na tua cabeça. O diabo, ele não vai botar uma pedra enorme para você tropeçar, não. O diabo vai botar uma linha daquela de nylon que tu não vê. Ele vai plantar na tua cabeça uma ideia. E você vai achar que não tem problema. É coisa muito simples, muito boba, muito pequena. E essa ideia que vai te derrubar. E quando te derrubar, as hostes vêm em cima porque elas têm legalidade e vão completar o trabalho. As trevas nunca vêm sozinhas. Pode ter certeza que não vêm sozinha. Quando você tem um problema, logo surge outro. Eles vêm em patotinha. E começa sempre com aquele fio de nylon. E você não entende porque você não sai do lugar. Tem que mudar a mente, não é mudar a atitude. Eu, a partir de hoje, não vou mais tomar cerveja. Na minha mente, não tem problema. Eu não vou tomar cerveja porque não convém. Paulo fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. A cerveja tem o álcool tira o teu domínio, e as hostes vêm com aquele ovinho e começa a fazer coisa naquela hora, e começa a plantar que depois vai ter consequência. Isso é só um exemplo, gente. Marcos 14, 26. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhes Jesus: todos vós, esta noite, vos escandalizareis de mim, porque está escrito: e o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de houver ressuscitado, irei diante de vós para Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que hoje, esta noite, antes do galo cantar 3 vezes, tu me negarás. Pedrão, ouvindo isso, Jesus, que é isso, Jesus? Eu vou te negar? Mas ele disse com mais veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum eu te negarei, Jesus. E da mesma maneira todos os outros disseram. Jesus era o cara, né? Eu estou pronto, estou aprovado. Não tem problema comigo, não. Eu sei quem eu sou. Eu sou o cara, é o Jesus. Eu te negar? Logo depois disso, eles foram para o Getsemane. E lá no Getsemane, ele disse aos discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E ele saiu novamente com aqueles 3 amigos inseparáveis. Foi com Pedro, Tiago e João. E pediu para eles orarem. Marcos 14, 34. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Tendo ido um pouco mais adiante, 35, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse daquela hora. 37, e chegando achou-os dormindo, disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora?
Vigiai e orai para que não entres em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E no 40, e voltando achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E não sabiam o que responder-lhe. E voltou a terceira vez, e disse: dormi agora e descansai? Basta. É chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. O Pedrão, que se achava o cara, às vezes ele não cumpria o básico. Jesus está lá e só pediu para eles orarem. E pediu 3 vezes. E o Pedrão, o João e o Tiago estavam dormindo. 3 vezes. Às vezes nós somos rebeldes, não somos? Às vezes o pastor manda fazer alguma coisa. Ó, nós vamos fazer um jejum. Pastor, vou fazer. Mas não faz. Gente, a igreja tem que ser forte. A igreja forte é com ovelhas humildes. Ovelhas que sabem buscar a Deus. Não adianta você enganar o pastor. O pastor já tem a vida dele direcionada. O pastor, ele já sabe onde ele está indo, Deus já está com ele. Mas você não está enganando a Deus. Você quer ser curado, tu quer ter uma vida diferente, tu quer ter uma nova história. Mas você está se enganando. Não, eu vou dormir um pouquinho, não vou fazer jejum hoje não. Ah, hoje tem campanha de 90 dias de oração? Eu vou orar umas 2 vezes só. O dia do culto eu leio aquilo e oro para saber qual é o assunto. Só para eu não ficar voando. Uma igreja que quer transformar o mundo tem que ter pessoas transformadas. Entendeu? Amém? Ninguém quer ser transformado. Uma igreja que quer transformar uma cidade tem que ter pessoas transformadas. Gente, eu vou falar a terceira vez, hein? Vamos ver se agora o pessoal recebe. Uma igreja que quer transformar uma cidade tem que ter pessoas transformadas. Amém. Glória a Deus. Ai, Deus. E o Pedrão, hein? Vamos voltar para o Pedrão? Pedrão estava lá, no Getsemane, aí chegam os guardas para prender Jesus. Ô, Jesus. Pedrão vê aquilo e fala: não vai levar Jesus não, o que é isso? João 18, 10. Eu não sei se ele está jogando, tá rápido o homem lá, amém. João 18, 10. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembaiou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Ali no Lucas 22, 51, completa mais um pedacinho. E respondendo Jesus, disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Gente, que coisa difícil da gente entender. Você sabe o que a gente aprende disso? Deus ama aquele que quer nos atacar. Deus ama aquele que te fez mal. Aquele que te fez sofrer, Deus ama também. Deus ama até palmeirense, né? Então Deus ama. Você está com uma mágoa de alguém. Ah, o meu marido me traiu. Ah, o meu marido me tratou mal. Gente, não carrega essa mágoa, não. Porque Deus ama teu marido. Deus ama o pecador. Ele não ama o pecado, mas Ele ama quem te atacou. Enquanto você guardar essa mágoa, tu está sendo maior que Deus. Quantas pessoas que eu conheço que trazem uma mágoa no coração, porque sofreram, porque foram maltratados. É difícil, né? Mas Deus ama aquele que te maltratou. Deus ama aquele que um dia pode ter matou teu filho. Deus ama. Eu trabalhei um dia no presídio. Lá na PM a gente fazia trabalho no presídio. E eu tinha um conhecido meu, eu sou militar, eu tinha um conhecido meu que fez academia comigo. Ele foi expulso da corporação e ele matou mais de 100 pessoas.
Ele foi um dos piores traficantes. Era da quadrilha do Toninho Turco, lá no Rio de Janeiro, nos anos de 80. Eu sou velho, viu, gente? E essa pessoa matou muita gente. E foi para um presídio, e ele, como fazia parte da organização turca, que tinha muita gente que recebia dinheiro dessa organização, muitos policiais, muitas autoridades, não queria que ninguém ficasse vivo. E as pessoas queriam matar essa pessoa. E ele foi colocado numa cadeia embaixo do solo, uma cadeia úmida, cheia de ratos. E ele apanhou muito, estava até aleijado, não podia nem se mexer. E nessa cadeia, deixado para morrer, o sol entrava lá uma vez só no dia e passava na parede. No lugar que passava tinha o retrato de um homem barbudo. E ele começou a olhar para aquele homem e falou: eu tenho que colocar minha fé em alguém. Esse é o meu Deus. Esse é o meu protetor. E embaixo do homem, do retrato, estava escrito Jesus. E ele começou a colocar a fé dele em cima disso. Como a vida era difícil na cadeia, ele só andava drogado, porque na cadeia tem droga. Ele só andava bêbado de álcool, de automóvel, para aguentar aquilo. Dor e escuridão. E ele passou anos assim. Um dia, ele vendo aquele Jesus, ele falou: Jesus, eu sei que eu não tenho jeito, não vou sair daqui vivo, estou todo quebrado, só ando doidão, mas não deixa meu filho ser assim, não. Cuida do meu filho. Faz alguma coisa por ele, para ele não ter essa vida que eu tenho. Aí ele foi transferido da Frei Caneca. Ele estava na Frei Caneca, ele foi transferido para outro presídio, e onde ele estava, na Frei Caneca, não podia pregar o evangelho, mas no outro podia. E ali tinham pessoas falando de evangelho. Ele doidão, quando veio um crente falar com ele, ele falou: não, faz o seguinte, toma o telefone da minha esposa, fala para ela que eu estou aqui, e que ela já pode, daqui a pouco vai poder me visitar, e que é a notícia dos meus filhos. Ela foi embora, na semana seguinte ela voltou. Falou: olha, o nome dele era Carlinhos. Ele foi conhecido, foi uma pessoa muito famosa no mundo do crime, ele foi conhecido como Carlinhos Tenente. Ele foi expulso da polícia como tenente. Carlinhos, a tua esposa mandou um recado, ela mandou te dizer que está tudo bem e que o teu filho está andando com pessoas estranhas, pessoas esquisitas, mas está tudo bem, é pessoas de uma igreja evangélica. O Carlinhos Tenente começou: poxa, que bom, Deus está cuidando do meu filho. Aí no dia seguinte teve um culto, ele foi se arrastando, todo machucado, pelo pátio, foi para a igreja evangélica, doidão. O Carlos Gordo estava lá, isso é uma história verdadeira, tá? Carlos Gordo, Escadinha, tudo lá vendo. A Carlinhos Tenente está maluco, está indo para o culto dos crentes. E ele chegou lá, ouviu a palavra sem entender nada, o pastor chamou ele na frente, ele foi, o pastor quis fazer logo o apelo, ele falou: pastor, eu estou doidão, não estou entendendo nada, eu só vim aqui agradecer a Deus porque ele está cuidando do meu filho. O pastor virou para ele e falou, ele teve discernimento, orou com ele e falou: tudo bem. Chamou alguém, leva ele volta para a cela, ele leva um radinho. Aí sintonizou o radinho numa rádio evangélica, a rádio do pastor, como é o nome dele? Daquela igreja aquela igreja que a gente foi lá na Rocha Miranda, da tua amiga vereadora. Ezequiel, era um programa de Ezequiel Teixeira, de madrugada. E o rádio estava ligado e o Carlinhos Tenente doidão, dormindo. De madrugada ele acorda. E na rádio lá, tá o pastor falando, e falando para ele, ele começou a prestar atenção e começou a falar para os presos: você, presidiário, agora quero falar contigo. Jesus quer mudar a tua vida. Jesus quer transformar a tua vida agora. Jesus sabe o que você fez. Jesus sabe toda a história tua, sabe tudo de errado que você passou. Mas hoje você vai ter uma mudança. Hoje você vai passar por uma transformação. E o Carlinhos Tenente, ouvindo aquilo, começou a chorar e passou um filme na cabeça dele de tudo que ele tinha feito de errado. E ele falava: poxa, eu aprendi a ser honesto, eu aprendi a lutar contra o mal, eu fiz tudo aquilo que eu pregava, que era errado, eu fiz. E ele chorava. Aí o Ezequiel Teixeira falou: olha, se ajoelha aí onde você estiver, que Deus agora vai mudar a tua vida. Ele olhou para um lado, para o outro, ele estava na solitária, viu se vinha alguém, se ajoelhou e começou a chorar. E começou a orar. No dia seguinte, o Carlinhos Tenente acordou maluco. Maluco por Jesus. Alguém pode dar uma salva de palmas para esse Jesus?
Ele pregava, ele corria, ele queria em todo lugar falar de Jesus. Ele queria falar de Jesus. Quem aparecesse na frente dele, dizia: esse Jesus é bom, ele me curou. E por um milagre, o Carlinhos Tenente nunca mais sentiu vontade de cheirar cocaína, de beber álcool. Nunca mais. As dores dele começaram a passar, ele passou a começar a andar direito. E ele pregava com amor, ele pregava, aquele olho brilhava, ele não deixava ninguém: Carlinhos Gordo, vem cá, Jesus te ama. E o Carlinhos Gordo morreu, mas se converteu antes, para quem não sabe, tá? E ele falava e pregava e pregava. Esse é o amor que faz a diferença. Ele não pregou para fazer número, ele pregou porque ele amava as pessoas. Muita gente naquele presídio se converteu. E o que acontece mais impressionante ainda, ele teve a provisória dele liberada antes por bom comportamento. E quando ele estava todo contente, falou: não, agora eu tenho testemunho para dar na igreja. Meu testemunho é maior que esse. Carlinhos Tenente matou mais de 100, ia ficar 100 anos preso, está saindo agora e pregando o evangelho. Eu vou viajar, eu vou o Brasil todo, a igreja vão me chamar para pregar esse evangelho, e Deus vai me usar muito. E ele está todo feliz, e vou tirar um passaporte, vou para a Europa. E quando ele está indo para a cela, Deus fala para ele assim: Carlinhos, meu filho, meu servo, não precisa tirar passaporte não. Oh, Deus, então o Senhor vai me usar no Brasil. Que bom, me diz para onde eu tenho que ir, o que eu vou fazer? Deus, me diz. Carlinhos, eu vou te usar muito, mas é aqui dentro da cadeia. Eu não quero que você saia. Eu quero que você cumpra mais 2 anos aqui, que é o que falta para a tua pena, porque só você aqui dentro que tem autoridade para falar de Jesus, porque o que Deus fez contigo, todo mundo te conhece, todo mundo vai saber. E Carlinhos Tenente foi lá, pediu o advogado dele para cancelar a provisória dele, cancelar, como é o nome que fala? Eu esqueci, a condicional dele. E o advogado ficou doido: está maluco? Cancelar, porque você quer ficar preso aqui? E ele falou com o diretor: não posso fazer isso não, você tem que falar lá com a VEP, que é a Vara de Execuções Penais, o juiz que tem que fazer isso. E o Carlinhos Tenente ficou 2 anos preso. Hoje ele é pastor na região de Niterói, e o ministério dele é com presos. Deus faz. Deus faz. Deus sabe quem nós somos, Deus sabe das nossas dificuldades, Deus sabe daquilo que a gente não dá conta de fazer, Deus sabe aquilo que a gente todo dia repete no pecado, e fazendo errado. Deus sabe, mas Deus é tão bom, Ele só quer que a gente transforme a nossa mente. Ele não quer que você seja um crente pela metade. Logo depois que aconteceu isso, veio o famoso canto do galo. O que aconteceu com Pedro? O Pedrão negou Jesus 3 vezes. Como é que tu acha que Pedro ficou? Eu era o cara. Deus falou que eu tinha a porta do céu, que tudo que eu ligasse na terra ia ser ligado no céu. Mas na hora que Jesus precisou de mim, eu me preocupei comigo, eu fiquei com medo. Eu não quis saber daquele amor que eu tinha por ele, aquela dedicação. Eu fui egoísta. Eu não abri mão das minhas vontades, eu não abri mão dos meus conceitos, eu não abri mão daquilo que eu achava que era melhor para mim. Às vezes a gente não abre mesmo, não com Jesus, a gente nega Jesus de outras formas. Tomando essa tal cervejinha que eu falei, falando áspero com alguém que não merece, ou que até merece, mas que você não tem direito de fazer. Você nega Jesus do mesmo jeito. Aquele amor que você jurou, aquela servidão que você prometeu a Jesus, que você ia ser servo, que você ia amá-lo, você nega toda hora. E ele viu que ele não era digno. Ele entrou em depressão. A consciência começou a perturbar. Ele teve problemas, começou a pressão, consciência: eu não sou digno, não, minha vida não muda, eu sou vergonha onde eu faço, onde eu vou eu dou vexame. A minha consciência me acusa.
Eu não tenho plenitude, que eu sou acusado pela minha consciência. Eu sou uma pessoa que eu quero espaço, eu quero fazer as coisas por ativismo, eu quero ter um lugar na igreja. Eu não faço por amor e a minha consciência me acusa. Quando eu não consigo, eu entro em depressão. E Pedro estava assim. A palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é muito clara. Romanos 8:33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu e antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Em todas as coisas. Eu quero que vocês repitam comigo, eu quero que vocês recebam isso no seu coração. Mas em todas as coisas, fala recebendo, fala com autoridade. Mas em todas as coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você tem ideia do que é ser mais do que vencedor? Você tem ideia do que é isso? Eu vou contextualizar. Qual é o nome daquele lutador brasileiro que vai lutar com o Sony? O Anderson Silva. O Anderson Silva é um lutador. Ele se prepara e vai na luta com o Sony. E vai na luta e se esforça, e briga, e bate, e luta, e sai sangue, quebra um dente. E no fim da luta, ele ganha. Ele é o vencedor. Aí ele chega vencedor em casa, com aquele cheque, aquele dinheirão. Chega em casa para a esposa, querida, todo quebrado, inchado, mancando. Querida, eu sou vencedor. Aí a tua esposa pega aquele cheque e vai para o shopping. Ela é mais que vencedora. Ela não precisou lutar. Ela ganhou só o prêmio. Nós somos mais que vencedores. Quem lutou por nós foi Cristo. Ele morreu naquela cruz. Você hoje é mais que vencedor. A acusação não pode ter intento na tua vida. Você tem que saber quem você é. Você tem que saber qual é o teu DNA. Você tem que saber que você está com Cristo e que Cristo vai te restaurar. Você tem que se colocar no teu lugar. O brasileiro, eu não sei se essa é uma coisa do mundo, acredito até que seja do mundo, mas tem uma mania do coitadinho. Isso é terrível. Quando você está doente, o João arrancou um dentinho, né, o siso, desse tamanho. Aí ele está lá com febre. Aí ele fica, mãe, está doendo. Aí a mamãe vai lá, faz carinho, leva sopinha. Não é isso? Não é assim que funciona? E a gente vê que quando a gente é coitadinho, está dodói, está doendo, você tem atenção e tem carinho. Aí muita gente começa a viver isso. Ah, eu sou triste. Ah, minha vida está destruída. Ah, eu só tenho problema. Ah, eu estou passando problemas difíceis. E você conta aquilo para chamar a atenção. O diabo faz festa com isso. Deus não vai te abençoar porque você é coitadinho, não. Deus te abençoa porque Ele tem uma aliança contigo. Amém? Deus te abençoa porque Ele tem uma aliança contigo. O coitadinho, o diabo enterra. O diabo faz ficar mais coitadinho. Ah, mas está na Bíblia. Está na Bíblia que o coitadinho Deus vai cuidar. Está na Bíblia, assim. Se você ler Heresias 3:24, está lá. Heresias 3:24. Está lá. Isso é coisa do diabo. Deus não usa você como coitadinho. Você é filho de Deus.
E o coitadinho, aquele que quer atenção, Deus não pode trabalhar, porque você não está preparado para receber, e o diabo te enterra cada vez mais. Ah, mas eu estou em depressão. Ah, mas a minha vida é tão triste. Ah, eu não mudo. Ah, Deus te ensina, a Bíblia tem milhares de promessas para você, e você não recebe nenhuma porque você é coitadinho. Muda essa postura. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus vai botar pessoas que precisam de você. Seja um crente maduro. Seja quem você é. Essa história de coitadinho é bom para a mamãe. É bom para alguém que quer chamar atenção. É bom para alguém que quer toda hora. Ah, tá doendo. Ah, coitada da minha vida. Ah, que triste. Isso não edifica você. Isso não vai trazer cura. O diabo só vai pegar e cada vez piorar. Está lá, na mudança da mente. Primeira coisa que tem que mudar, muda a tua mente. Deixa de ser coitadinho. Você pode fazer diferença. Você pode fazer milagre. Você pode mudar a tua situação. O Deus que está em você é maior do que qualquer treva. Você acha que o Deus que está em você é um pedacinho dele? Como é que Deus faz? Ó, tem um montão de crente nascendo, então eu vou botar um pouquinho de Deus aqui, um pouquinho de Deus aqui, um pouquinho de Deus ali. Ah, mas Deus é como é que é? Ele é infinito, ele é... Eu esqueci a palavra, mas... Ele está em todos os lugares. Onipresente, onisciente, é maior. Mas Deus, ele é enorme, ele é infinito. Então, ele está em todos os lugares, ele é onipresente, está em todos os lugares. Aí eu penso, bom, ele botou um pouquinho de... Eu sou tão grande assim, né? Eu não tenho fim, então bota um pouquinho de Deus aqui, um pouquinho de Deus aqui. O meu pouquinho de Deus é maior do que aquele diabo, daquele principado. A palavra fala que Deus está em você inteiro. Deus está em você completo, com todos os atributos. E o diabo e o inferno e as trevas não têm poder, não têm autoridade, não conseguem fazer frente a esse Deus que está dentro de você. Mas às vezes Deus não pode usar o poder dele porque você não deixa. Porque você está trazendo as trevas para você. Você está com aliança, você está com aquela mente no pecado. E as hostes vêm, pegam a tua mente e fazem o que querem. Está na hora dessa igreja aprender que vocês não precisam de uma oração, vocês precisam de postura. Vocês precisam de intimidade com Deus. Vocês precisam saber quem vocês são. Vocês não são coitadinhos. Vocês são mais que vencedores em Cristo. Essa igreja vai fazer diferença sim. E diferença na mão de muitos que Deus vai colocar na tua frente. A partir do momento que você souber quem você é. Para encerrar, Jesus ressuscitou, apareceu uma vez para os discípulos, apareceu a segunda, fez milagres. E na terceira vez, Jesus foi aparecer lá no mar da Galileia. Mesmo lugar que convocou Pedro, André, Tiago e João. E estava lá 7 discípulos andando de barco, e está Jesus lá. E os 7 discípulos foram para o mar de novo, aquela historinha de novo, e não pescaram nada, passaram a noite toda. Aí lá de longe, aquele senhor vira, joga a rede de novo aí na esquerda. Pedrão já estava lá sem a túnica, estava lá à vontade, passou a noite pescando. Ah, tá bom. Aí jogou. E a rede veio com 153 peixes enormes. Aí João vira para Pedro e fala: Pedro, esse é o Senhor. Hã? É Jesus? Aí Pedro veste a túnica, pula na água e sai nadando. Quando ele chega na praia, Jesus esperava o Pedrão com uma fogueira acesa, com um pão na mão. E falou: Pedro, traz um peixe aí. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Pedro estava com crise de identidade. Aquele que eu andei junto, que eu falei que não ia abandonar. Eu não fui nem na crucificação. Pedro, todos nós, Pedros, Jesus quer te curar.
Jesus já trouxe o pão e já acendeu a fogueira, Ele quer te curar. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse na terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu, por ter lhe dito pela terceira vez: amas-me? E lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, eu te amo. Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Você está vendo o Pedrão aí? Aquele Pedrão nosso, de cada dia? Jesus está na praia. E Jesus, esse verbo amar, ele usou dois verbos no grego. Um, ágape, o amor ágape, agapau, e o outro, filéu, que é o amor amigo, o amor de amizade. E a primeira vez ele pergunta: Jesus, Pedro, você tem um amor agapau, aquele amor de sacrifício por mim? Pedro sabia que não, porque ele tinha negado, ele tinha aquilo no coração. Pedrão respondeu: Jesus, o Senhor sabe que eu te amo como amigo, eu tenho respeito, eu te amo como companheiro. Jesus perguntou a segunda vez: Pedrão, você me adora, você me ama com aquele amor sacrificial? O Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor, Jesus. Na terceira vez, Jesus vira para Pedro e fala: Pedrão, você gosta de mim? Aí Pedrão falou: pô, ele caiu a ficha, né? Eu só gosto. Eu só gosto. O meu amor não é aquele todo que eu pensava, não. Eu só gosto. Cadê aquela aliança que eu tinha? Eu neguei a Cristo. Eu só gosto. Na hora que eu tenho que abrir mão de coisas minhas, eu não abro, eu só gosto. E ele começou a chorar. Aí ele teve a consciência de que ele precisava amar mais, que ele amava pouco, que ele precisava se abnegar, que ele precisava abrir mão das coisas dele para viver mais aquele amor com Cristo. Nessa hora ele chorando, Jesus olhou para os olhos dele, deu um sorriso, e falou: Pedrão, apacenta minhas ovelhas. Você sabe o que aconteceu com Pedro. Logo depois, Pedro foi pregar e teve 3.000 batizados. Lá em Atos 2, lembra? E Pedro fez milagres, fez curas, liderou a igreja. Até que veio a perseguição e Pedro se apresentou a Nero. E não negou a fé dele, não. E Nero falou: então você vai morrer como teu Senhor. Pedro vira para ele: não, quem sou eu? Eu não sou digno de morrer como meu Senhor, não. Me bota de cabeça para baixo. Esse é o Pedro. Eu queria que vocês agora prestassem atenção. É Jesus que está falando. Jesus vira para o pastor Wilson e fala: Wilson, você me ama? Responde como Pedro: Senhor, tu sabes que Senhor, eu te amo. Wilson, apacenta minhas ovelhas. Myron, Pedro Myron, você me ama? Myron, você me ama? Fala. Myron, apacenta minhas ovelhas. Nivaldo, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Todos nós temos alguma coisa para colocar diante de Deus. Todos nós temos alguma coisa para abrir mão. Mas Jesus quer que você abra mão
para apacentar as ovelhas dele. Tem muitas ovelhas aí. Quantos Pedros tem aqui? Eu vou perguntar para cada um de vocês. Eu quero que vocês respondam alto. Igreja, você me ama? Responde. Ama ou não ama? Igreja, você me ama? Igreja, você me ama? Igreja, apacenta minhas ovelhas. Eu queria chamar a Mariana aqui. Eu queria que ela fizesse uma ministração aqui. Gente, a gente só muda quando a gente tem consciência. Pedro tinha consciência, ele teve consciência que o amor dele não era suficiente. Que o amor dele ainda não dava para abrir mão das coisas para apacentar as ovelhas de Cristo. O amor dele não era suficiente para fazer a obra do Senhor. Ele ainda pensava muito nele. E deixa o Espírito Santo liberar, deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Eu só vou fechar com algo que Deus colocou no meu coração, que a gente orou muito sobre essa noite. Veio aquele versículo, explodiu dentro de mim hoje à noite, que é: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Está em Gálatas 2:20, né? 22:20. Porque a gente só daria conta de seguir como foi explicado a respeito de Pedro, se a gente entender que morto não tem vontade, morto não dá opinião, morto não tem ideia. Teve um que morreu na cruz que já teve toda a ideia. Está tudo consumado, tudo já foi feito. É só olhar para essa cruz, derramar esse coração, derreter esse coração diante dessa verdade que já foi estabelecida 2000 anos atrás, e se entregar por essa verdade que lateja o nosso coração, que nos faz andar, é o que nos faz apacentar, como o Ciro estava pregando, as pessoas, é o que te tira de você. Porque nós somos pessoas egoístas, o ser humano é egoísta, ele toda hora ele está virando em volta, buscando alguma coisa para satisfazer a alma, a carne. Mas quem quer servir a Deus tem que andar no Espírito, e o Espírito te movimenta, o Espírito te toma, o Espírito te faz largar o que você está fazendo, para fazer algo que Deus quer que você faça. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Quando você estava falando, Deus estava falando comigo sobre a única forma que Ele encontra no homem para poder usar o homem é quando ele morre e entende que alguém já morreu. E ele só vai fazer alguma coisa na terra quando ele toma posse dessa morte, que já é uma realidade. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo, 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 enchendo meu ser, enchendo minha mente, me saturando da presença dEle. Ninguém melhor do que ninguém, nós precisamos de Deus. Nós só precisamos entender que nós precisamos de Deus. Que quando eu tenho ideias, eu adio a vontade de Deus, eu atrapalho Deus, porque Ele já traçou, Ele já tem as pessoas estão esperando, Jesus está voltando. Jesus já teve, Ele sabe tudo, quem você vai encontrar daqui a pouco, quem vai precisar de você daqui a algumas horas, você não sabe, a gente nem sabe se a gente vai viver daqui a alguns minutos, mas Ele sabe. Tem alguém que sabe, tem alguém que é pós-graduado, PhD, tem alguém que está com todo o plano traçado, é só não mexer a cabeça e andar na linha que a gente vai cumprir, em nome de Jesus. Nós vamos cumprir se a gente ouvir a voz dEle, se a gente tiver sensibilidade no nosso espírito e abaixar a voz do nosso coração, que fala, que grita, que pede, que perturba. A nossa alma perturba, porque ela é todinha, a vontade dela está na carne. Mas se o Espírito crescer, 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 crescer e tomar conta da minha vontade, e encher, e me dilatar, não tem tempo para mim mais. E tudo que eu preciso, Ele já fez. Tudo que eu preciso, Ele já fez. Gente, é milagre em cima de milagre. Se a gente tivesse um tempo aqui, a gente iria contar um monte de coisa que Deus tem feito. Vocês também têm visto os milagres de Deus. Porque Jesus vem buscar a noiva, é tempo de santificação. Nós temos que nos santificar e pegar e tomar posse dessas verdades que foram ditas aqui hoje, em nome de Jesus. É isso, amor. Queria que vocês se levantassem. Neidinha? A Terezinha?
Fica ali na porta, por favor. É o pessoal da nossa intercessão, que é nosso suporte. Que vocês se levantassem, nós vamos cantar só a estrofe daquele louvor e depois nós vamos ministrar. Eu queria que vocês fossem ministrados pelo Espírito Santo. Eu quero que o Espírito Santo trabalhe em vocês e que vocês saiam daqui diferentes. Aquela história da tua vida, de coitadinho, aquela história de você não se entregar e que teu amor não ser o ágape, é só o filéu, essa história acabou. O Espírito Santo vai ter liberdade de trabalhar isso agora. Canta com teu coração aberto para receber uma nova história na tua vida agora, em nome de Jesus. Amém? Só o refrão 2 vezes é o suficiente. Vocês aprenderam, eu quero que vocês cantem para Deus. Não canta para mim, não. Canta para Deus, canta com a boca. Deixa Deus ouvir. Deixa Deus ouvir essa declaração de amor. Deixa, porque quando você fala, Deus muda. Quando você declara, Deus muda. Minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre a terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho se entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, Glória a Deus. Quem quiser receber uma bênção, quem quiser ser selado pelo Espírito Santo, uma nova mudança, mudança de postura, mudança de mente, vem aqui na frente.